Boa tarde a todos. Meu nome é Cíntia, eu farei a mediação nessa tarde. Quem fará a condução da nossa roda de conversa será a Glauci Stampf. Ela já tem ali colocou um breve currículo para a gente saber quem ela é. Ela é graduanda, então, do curso de Pedagogia aqui da UFSM, do Polo de Novo Hamburgo, onde eu também faço parte, graduada e mestre em História pela Unicinos, especialista em História do Rio Grande do Sul e em AE, e também professora dos anos iniciais do município de Sapucaia do Sul. Ela vai, então, falar no grupo 14, Inclusão e Sustentabilidade entre Teoria e Prática. Glauci, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de dividir um pouquinho das minhas reflexões, né? E gostaria também de dizer que esse trabalho, ele é, na verdade, são considerações acerca da minha profissão, né? Que já faz mais de 10 anos que eu leciono no município de Sapucaia do Sul, e paralelo a isso, eu sempre venho estudando e buscando novas teorias para me subsidiar, né? Então, a pedagogia, ela veio com esse objetivo, já que eu sou professora de séries iniciais, agora anos iniciais, né? Então, eu sempre trabalhei com classes de alfabetização, e eu busquei, então, sempre procurar entender um pouco melhor como eu podia botar a prática da minha sala de aula de forma que realmente chegasse no meu aluno. Então, eu entrei no município de Sapucaia do Sul em 2009, e desde então eu comecei a me indagar e me questionar várias coisas em relação à minha prática, tá? Então, eu acho que o importante aqui é eu trazer o meu problema. Aqui, no caso, eu vou trazer 2 recortes, que é um pouquinho sobre educação ambiental, sustentabilidade e educação inclusiva, mas eu acho que todos os recortes da educação, eles podem ser considerados nesse problema que eu trago, né? A gente vê que tem muita publicação sobre educação nas últimas décadas, mas a gente pode perceber, quando a gente vai atrás, faz as leituras, a gente vai observando que muitas delas não foram pensadas para a sala de aula. São pesquisas muito pontuais, estudos de caso, vamos ter análises clínicas, né, de alunos que, por exemplo, sobre deficiência, nós vamos ter, às vezes, mesmo atendimentos individualizados e poucos dentro da sala de aula, e que realmente a gente vai acabar tendo muito pouco subsídio para a sala de aula. E a gente percebe também nos cursos e formações docentes que aí eles acabam sendo muito superficiais. Então, eles trazem um pouquinho, um estímulo, se não está na gente essa motivação de ir atrás, a gente não vai conseguir agregar muito nesse momento. Então, o que eu fui percebendo é que existe um abismo enorme entre a teoria e a prática. Então, eu não consegui me sentir acolhida pelos subsídios teóricos, né? Não foi desde o início que eu fiz essas leituras, né? Tem toda uma caminhada que eu acho que é importante de formação, mas que eu sempre fui sentindo essa falta de subsídios de acolhimento na teoria acadêmica. Então, eu percebo que a fala intelectual, ela nem sempre se comunica com a prática. Então, eu fui, ao longo da minha trajetória, me deparando com essas lacunas. E aí, eu encontrei Freire, né, em Freire algum auxílio, e aí eu tive o primeiro contato com o Freire na graduação em História, mas lá eu ainda era muito crua. Eu posso dizer que eu ainda era uma aluna da pedagogia tecnicista, eu estava ainda muito imersa nesse ensino bancário, então eu não tinha capacidade cognitiva para entendê-lo. Mas ao longo dos anos, em especial ao longo do meu fazer professora, percebendo essa dificuldade de atender a todos, eu fui vendo que eu tinha que me entender como professora. Quem era a professora? O que é ser professora? E aí Freire, com a pedagogia da autonomia, ele tem obras maravilhosas, mas essa fala reflete muito sobre o ser professor. Então, eu vou trazer ao longo da apresentação diversas falas dele que me auxiliaram muito e ainda me auxiliam.
Então, essa primeira diz: o que se precisa é que em sua formação permanente o professor se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador. Ok? Linda fala, mas como é que eu faço isso na prática? Então, não foi um simples li e já saí fazendo. Então, o meu mestrado em História me auxiliou muito, porque como ser pesquisador? Onde é que eu vou? O que eu busco? Eu realmente, tu tem uma biblioteca, existe um referencial teórico muito bom na biblioteca, às vezes a gente não dá esse valor, mas por onde eu começo? São tantos assuntos. Então, foi a partir daí que vários questionamentos foram surgindo. Então, como que eu vou fazer um projeto que contemple a todos os alunos? Por exemplo, eu vou trazer experiências com sustentabilidade. Como é que eu vou trabalhar com uma turma de 20, 30 alunos, fazendo, por exemplo, uma prática, uma horta, mexer na terra? Como é que eu vou fazer para dar conta de alunos que às vezes vão ter algumas ações agressivas, que vão ter dificuldades de ficar ali observando? Como é que a gente chama eles, né? De que maneira trabalhar temas tão importantes se eu não tenho um conhecimento? Por exemplo, fazer horta. Parece super simples, mas quando eu me deparei com isso, eu vi que eu não tinha conhecimento, então é complicado. Então, eu comecei a perceber que dava uma exaustão emocional e intelectual porque eu não sabia por onde começar. E aí vem a pergunta: por onde é que eu começo? Sou bom nessa área de conhecimento porque ser professora dos anos iniciais, ele contempla todas as áreas, então tu não pode simplesmente focar na alfabetização e letramento da escrita e da leitura, óbvio que não, eu preciso ter outras demandas de conhecimento, mas nem todas eu vou ser boa. E aí eu fui me deparando com a necessidade de criar uma rede de conhecimento, mas e como é que eu faço isso? Então, em ordem cronológica, eu vou trazer o primeiro recorte, que é sustentabilidade. E aí eu vou mostrar para vocês o que foi importante para mim, o que realmente foi efetivo, né? Mais do que ir atrás de livros, mais ainda do que buscar referenciais teóricos, a gente precisa de parcerias, porque o conhecimento, ele não é uma coisa estanque, parada, em que tu vai conseguir simplesmente olhar e saber de tudo. Ele vai nascer exatamente da troca. Então, uma das coisas que foi extremamente relevantes para a minha caminhada foi essa parceria, que são amizades que eu carrego até hoje, né? A professora Luciana, ela é como eu, aqui na foto a gente pode ver elas. Eu no centro, a Luciana, ela é formada em Educação Física, mas também como eu, séries iniciais na época do projeto, e a professora Dayana veio com a geografia. Então, nós três éramos amigas, a gente trocava, uma trouxe a ideia de trabalhar sustentabilidade, outra trouxe o referencial teórico, e assim a gente foi partilhando e construímos um projeto que se desenvolveu na parte mais de organização em 2012 e foi concretizado em 2013. Aí aqui novamente eu trago Freire, que vai dizer que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, a partir dessa troca com as minhas colegas e amigas, é que a gente foi criando esse projeto e foi vendo como, de fato, pôr sustentabilidade na prática, né? Porque a gente precisa entender que que a gente não vai conseguir simplesmente fazer sozinho. A gente precisa entender que existe um atravessamento que, ao fazer essa apresentação, que eu fui perceber o quanto que ele ainda está em mim, que é a questão da passagem de uma pedagogia tecnicista para uma escola democrática. Né? A gente pode acompanhar a legislação de uma escola democrática, mas a gente sabe que efetivamente ela não ocorreu. Só que tem certas coisas que são necessárias que nós só vamos conseguir consolidar com uma escola democrática. E essa democracia, ela perpassa exatamente essa troca, e essa interdisciplinaridade só vai acontecer quando a gente tiver esses espaços de comunicação e de organização maiores, né? Realmente de poder partilhar o conhecimento. E aí aqui nessa foto que eu trago, a gente estava expondo o nosso projeto, ainda ele não tinha sido posto em prática, porque nós conseguimos um financiamento de uma empresa privada para poder organizá-lo efetivamente.
Aqui nós temos 3 fotos em que foram atividades do projeto e com o apoio da empresa, tá? Na primeira e na terceira, nós fomos para o planetário com um ônibus que foi disponibilizado pela empresa que nos financiou, que foi a Gerdau. Eu lembro da felicidade de todos os alunos de ter um ônibus organizado com cinto, isso era felicidade, ou talvez eles nem lembrem do planetário mesmo, mas eu lembro da felicidade daquele ônibus novinho, organizado. Ali no meio a gente vê uma ida ao Arroio José Joaquim, que é próximo à comunidade. Eu acho que é importante também eu trazer que a comunidade ela é uma comunidade carente, então nós temos ali dentro de uma turma de 25 a 30 alunos, vou jogar números assim aleatórios, mas uns 5 alunos que têm condições super boas financeiras e de acompanhamento familiar, uns 10 mais ou menos, e alguns muito carentes. Então a gente pega metade da turma carente. E aí, trabalhar a sustentabilidade como? Foi então que entrou a geografia com a Dayana, em que ela trouxe a questão do lugar, né? O quanto que é importante valorizar o lugar de pertencimento. Então, foi uma troca de amigas entre um pouquinho antes de entrar na escola, a gente foi indo, até que então tivemos como culminância a apresentação de um projeto que virou um artigo, depois publicado e apresentado na FURG, e o projeto que se chamou Lugar na Escola, que foi, então, concebido em 2013. Então, a gente vê, trago Freire novamente, que o que importa na formação docente não é a repetição mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança ser superada pela segurança, do medo que, ao ser educado, vai gerando a coragem. Então, essas trocas, esse constante conversar com os pares e com os alunos, nós fazíamos avaliações com eles periodicamente para ver o que eles estavam achando. Então, essa troca infinita que nós tivemos é o que realmente foi nos auxiliando a sempre estar modificando a nossa prática. Então, agora eu vou trazer o segundo recorte. Esse recorte, ele é mais significativo para mim, porque ele sempre permeou a minha prática, porque a minha pergunta sempre foi como fazer isso, como incluir todos dentro da aprendizagem. Então, eu comecei a ler muito, eu sempre li muito sobre inclusão, porque realmente, tanto que eu fiz até uma especialização sobre o assunto, porque é uma coisa que sempre me incomodou, né? O que o professor, como que um professor solitário numa sala de aula vai conseguir agregar todo mundo? Então, eu trago aqui um livro que está dentro do acervo da biblioteca da escola, que é a Possibilidade de Aprendizagem, Ações Pedagógicas para Alunos com Dificuldade e Deficiência. Eu gostei muito desse título porque ele traz dificuldade e deficiência, que isso também sempre foi algo que me incomodou muito ao longo da minha trajetória profissional, porque nós temos na nossa prática diversos alunos que, por exemplo, eu sempre trabalhei com segundo e terceiros anos, então alunos que já leem, alunos que estão no processo de desenvolvimento normal. O que seria isso? Estar num nível silábico, já saber os números, pelo menos até 20, então que tu vê que já está inserido no processo de alfabetização, e tu tem alunos que ainda não conseguem pegar um lápis, e tem alunos que não conseguem se organizar na classe. Então, tu vai vendo que não é uma dificuldade simples, existem algo além que vão transpor a sala de aula. E o que um professor faz com tudo isso, né? Então, isso sempre foi me incomodando. E o que eu achei interessante nesse livro é que ele é formado por vários artigos, em todos eles vai trazer uma deficiência, uma dificuldade diferente, e na conclusão eles sempre vão chegar basicamente nas mesmas considerações, que o professor não sabe lidar com aquela deficiência ou não tem conhecimento para isso. E aí eu me perguntei,
Apenas identificar esse problema contribui para incentivar o profissional a buscar conhecimento ou os deixa cada vez mais distante dessa linguagem que não os contempla? Então, é desse abismo que eu falo. A gente vai atrás, a gente busca, a gente sabe a quantidade infinita de produções que tem, e realmente é muito grande. Nós temos revistas acadêmicas maravilhosas, mas geralmente elas são muito focadas, elas são um recorte muito pequeno. E como que nós, professores, vamos fazer isso na prática? Então, uma das coisas que eu trouxe foi essa troca, essa parceria, que eu acho que ela é fundamental. E, claro, saber, ter o conhecimento, né? Então, eu faço a pergunta: o que é inclusão, afinal? Um ponto de partida para a compreensão da aprendizagem é ter claro que todo aluno é capaz de aprender. No entanto, os alunos não têm o mesmo tempo de aprendizagem e traçam diferentes caminhos para aprender. Cabe ao professor disponibilizar o melhor ensino, as mais variadas atividades, e cabe ao aluno a liberdade de escolher a tarefa que lhe interessa. O ensino democrático é aquele que considera as diferenças de opiniões, de interesses, de necessidade, de ideias e de escolhas. Aí a gente lendo isso pensa: sem uma escola democrática a gente não tem inclusão. Se a gente não consegue ver as diferenças, se a gente não consegue botar todos dentro, a gente não tem ensino, né? Mas a gente só vai ter isso a partir de uma escola democrática. E aí agora a gente vai vendo que, né, com todo o nosso contexto político e também neoliberal, a gente vai vendo que cada vez mais vai surgindo oportunidades para o professor empreendedor, que é o professor que tem que ir atrás de sua formação, ser o melhor, fazer coisas reconhecíveis, aparecer, se destacar sozinho. E cada vez mais a gente vai se distanciando dos nossos pares e perdendo essa possibilidade maravilhosa que é a troca, que é a partilha, e que a gente só vai ter, de fato, numa escola democrática, né? E a gente vê que, infelizmente, nesse momento, a legislação, né, por conta dos contornos políticos que a gente vem tendo, ela vai se desmanchando aos poucos. Mas a inclusão, então, hoje, isso, ao fazer a apresentação, que eu fui me dando conta que a gente não vai conseguir tê-la sem ter a escola democrática, e a gente não vai conseguir tê-la enquanto a gente achar. Eu achei muito legal um artigo que eu li da professora Eli Fabres, que ela vai falar da pedagogia do herói. Enquanto a gente achar que para ser professor eu tenho que deixar de viver a minha vida, eu tenho que doar uma parte do meu salário, eu tenho que ser excepcional. Não, nós não temos que fazer tudo isso, nós somos seres humanos, né? Então a gente precisa fazer todo esse jogo de cintura e equilibrar um currículo que às vezes é extremamente fechado. A gente pode ver a BNCC, ela tá bem costurada. Ao mesmo tempo, a gente tem que ver a individualidade, a gente tem que lidar com falta de materiais, a gente tem que lidar com questões de conhecimento, porque a gente nunca vai dar conta de toda essa demanda. Então, eu me imaginei numa corda bamba, assim, sempre tentando buscar o como lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E aí, Freire volta, então, para dar esse apoio para a gente, quando diz o seguinte: isso exige de mim uma reflexão crítica permanente sobre minha prática, através da qual vou fazendo a avaliação do meu próprio fazer com os educandos. Então, é neles que eu vou buscar. Hoje a gente vai ter o título de documentos pedagógicos, né, que são esses registros que a gente faz, mas acredito que quem dá aula há muito tempo faz isso já há muitos anos, que é escrever como é que eles estão, percebendo detalhes, até porque até o terceiro ano, nós temos que fazer parecer descritivos, então nós precisamos ter esse subsídio para poder fazer essa avaliação, que ela é continuada, ela não é fechada. Então, a gente percebe toda essa trajetória da legislação nos levando por um lugar de uma educação acolhedora. Infelizmente vai sendo destruída agora com a política, mas a gente percebe esse caminho, mas a gente não vê os professores indo junto. Por quê? Porque a gente precisa se sentir realmente, de fato, engajado com isso, né? E é muito complicado. Então, eu vou trazer aqui um 2019, ano passado, em que eu tive, de fato, o meu primeiro aluno com uma deficiência.
Então, até então, eu tinha essa sombra apenas estava próxima de mim, ainda não tinha tido um aluno com deficiência, de fato. Quem trabalha vai saber um pouco do que eu vou dizer agora, mas nós, enquanto professores, nós temos um respaldo muito grande, em que nós podemos ter um professor auxiliar, temos a sala de recurso no município de Sapucaia, que é maravilhosa, inclusive, diga-se de passagem, mas para a gente poder ter esse acesso, nós precisamos do laudo médico. E aí nós vamos ler a literatura, e a literatura mesmo vai nos indicar que esse laudo médico não tem como sair tão cedo. Então, esse menino, ele já tinha um acompanhamento bem grande no CAPSI, mas para nós conseguirmos esse auxiliar, esse professor auxiliar, a escola me acolheu nessa minha busca, nós tivemos que ir até o CAPSI, nós tivemos que conversar com os psicólogos, e aí então nos deram, não foi exatamente um laudo, porque não se fecha com... Eu acredito que não antes dos 12 anos, inclusive, mas nesse caso ele estava com 7 anos, ainda não podia, e ele já tomava medicação. Então, nós com essa prescrição médica de medicação, nós conseguimos, então, solicitar um professor auxiliar. Mas isso eu já estava dando aula. Então, foi uma jornada, então eu peguei a turma em março. Quando eu cheguei na escola, já me disseram que tinha um menino que não tinha limites. Então, chega eu lá, Glauce, para dar aula com um aluno que não tem limite. Eu estou acostumada com alunos que não têm limite. Mas não era só isso. Então, eu fui percebendo que tinha muitas coisas ali que eu tinha também que aprender. Ele tinha transtorno do espectro autista, em que ele vai ter, então, um comprometimento global do desenvolvimento. E a partir dali, eu tive que me reinventar. Eu já tinha ali uma caminhada bem boa como profissional da educação, eu tinha bastante subsídio, mas agora estava na hora de eu pôr na prática. E como é que eu lido com 20, acho que 24 alunos e um aluno com transtorno global do desenvolvimento? Um menino que não conseguia ficar sentado, ele queria brincar, ele se jogava no chão, quando ele não tinha o que ele queria, ele tinha alguns arroubos de raiva, jogava as coisas no chão, ele não tinha nenhum tipo de contato com material de escola, então fazer data, copiar, nada. Então a Glauce foi se reinventando. O que é inclusão? Aí então, como eu já havia, até inclusive a professora Luciana, que me ajudou muito no primeiro projeto, ela já me mostrava formas de fazer atividades diferenciadas, então eu já vinha nessa prática com alunos que apenas tinham dificuldades. Então agora eu tinha que me reinventar. Como eu estava já cursando pedagogia, e nesse momento eu estava com uma disciplina de educação especial, isso me ajudou muito. Esse foi um jogo que eu fiz para um trabalho da disciplina, e esse jogo, que a gente percebe que ele é muito simples, eu posso dizer que o menino brincou uns 10, 15 minutos por dia que ele brincava, ele deve ter levado umas 4 a 5 horas para ser feito, porque eu tive que fazer leituras, eu tive que elaborar, eu tive que buscar material. E a gente pode ver também pela foto que tem ali um dinossauro de massinha de modelar. Ele era apaixonado por dinossauro, e isso foi um dos auxílios que a professora da sala de recursos me deu. Ela veio até mim, me auxiliou muito, fui muito acolhida, isso foi muito importante, inclusive, e ela já veio com como que eu faria o acompanhamento do menino. Então, ela me deu um portfólio em que ela tirou foto dele com dinossauros, porque ela já sabia dessa afinidade dele com dinossauros, e ela disse, é por aí que tu vai, esse é o caminho. Então, eu comprei muita massinha de modelar, porque ele era apaixonado por massinha de modelar. E aí, com o tempo, eu fui me acostumando, os alunos foram se acostumando, mas lidar com essa diferença, como fazer com que os outros 20 alunos entendam que um está com massinha de modelar, mas eles não podem. Então, teve que ter toda uma sensibilização com a turma. Eu gosto muito de contar histórias, então a gente fazia rodinhas, e eu sempre buscava ele para ir junto. No início ele não gostava, no início ele não queria. Então, é um constante jogo de cintura para te compreender qual é a medida correta para cada situação. Então, eu posso dizer, inclusive, quem convivia comigo,
durante esse ano, a dificuldade que foi, mas, ao mesmo tempo, o quão enriquecedor foi. Então, aqui, antes, deixa eu só falar de mais uma coisinha aqui, e a questão da formação de uma ACI, que eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu me deparei com a ACI pela primeira vez, que é a adaptação curricular individualizada, foi bastante complicado, porque a gente não é preparado para isso. A gente primeiro tem que se desconstruir e entender que ele não iria aprender a ler e escrever no final de um segundo ano, nem de um terceiro ano. Então, eu tive que olhar para ele e emergir, né? Entrar no mundo dele e entender o que realmente ele teria de possibilidades. Então, a gente vê nesse joguinho que ali tem algumas letras. Essas letras são as letras do nome dele. Então, nós fizemos um trabalho muito grande para reconhecer o nome, as letras do nome e os números até 12. E rotina. Então, a gente tem que começar a ver que alunos com algum tipo de comprometimento maior precisam ser também avaliados de uma forma diferente, em que a rotina vai ser, sim, algo a ser avaliado ao final do ano. Então, tu vai... eu acho que isso é o mais difícil, o professor entender que cada um tem uma potencialidade diferente. Isso foi muito difícil para mim. Eu assumo dizer que isso foi uma das coisas mais difíceis, porque, como eu disse, eu sou filha da educação, da pedagogia tecnicista, onde todos são iguais, educação bancária. Um começa, o outro tem que terminar igual. Mas nós não somos assim. Então, nós vamos vendo que não há como se sustentar, inclusive, essa ideia. E aqui eu fiz uma brincadeira, em que na primeira foto eu fiz todo esse trabalho de acolhimento com ele, esses blocos, inclusive, foi uma doação que eu recebi, porque ele gostava muito de montar e criar. No final do ano, quando algum colega terminava, esse colega ia brincar com ele já brincava com todo mundo, já era bem tranquilo. E como ele gostava muito de massinha de modelar, eu acabei inserindo a massinha de modelar para todos os outros, e aí surgiu então o nosso trabalho da Feira de Ideias, em que nós construímos a massinha, produzimos a massinha de modelar e trabalhamos o gênero receita, e aí nós conseguimos apresentar na feira do município. Esse é o grupo que foi comigo apresentar. E para finalizar, eu observei, então, esse distanciamento das linguagens sobre educação, né? A gente vê uma linguagem na academia, a gente vê uma linguagem na legislação, outra no ensino e a prática docente. Né? Quem já teve contato, por exemplo, com livros didáticos, a gente vai ver que esse livro didático, ele possui, do professor, ele possui todo um subsídio teórico, só que ele é padronizado. É um livro didático por turma, né? Por disciplina, mas por turma. Então, ele não é nada inclusivo. E aí tu vai tendo que se reinventar constantemente durante a tua prática para poder conseguir. É possível, mas como eu disse, é necessário toda essa rede de parcerias, de trocas, é necessário muito conhecimento, tá sempre lendo e disposto a isso, né? E, claro, é importantíssimo que tenhamos uma escola democrática para que isso de fato aconteça, né? E aí, para finalizar, trago Freire novamente, que é uma frase que eu gosto muito. Gosto de ser gente porque inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Então, Freire ele vai trazer que nós não estamos finalizados e não existe um final para todo mundo já predisposto, né? Nós somos seres históricos e nós temos o como fazer diferente. Mas, para isso, precisamos estar sempre nos reinventando, e eu acredito que, como Freire mesmo disse, nós, para sermos bons professores, precisamos ser bons pesquisadores. Professora Glauci, obrigada pelas considerações. Deixo aberto aqui para perguntas. Já saliento também que elas não precisam ser feitas... podem ser feitas pelo chat, não necessariamente, se a pessoa não quiser falar, não há necessidade, que eu vou ler, então, o chat, se alguém tiver algum questionamento. A Evelyn aqui
disse que adorou as contribuições, realmente foi de grande valia. Eu tenho uma pergunta em relação a, tu falou em relação aos desafios, né? Em relação a como é o acolhimento dos teus demais alunos aí, porque tu tens tu falou como se dá isso, se tem essa receptividade, se eles acabam te auxiliando ou acolhendo esse colega, né? Que para a inclusão dele, né? Como é que se dá isso na tua sala? Olha, inclusive com a professora Dayana, que é de geografia e agora também está dando aula de séries iniciais, anos iniciais no município de Porto Alegre. Trocamos essas impressões e ambas concluímos a mesma coisa. Quando há um aluno com uma deficiência ou uma dificuldade, há um acolhimento muito grande e é uma coisa muito incrível. Quando esse aluno ele vai para fora, os outros, inclusive no recreio, há uma proteção desse aluno. Então, isso eu acho muito interessante, a riqueza que traz. É muito cansativo, isso tem que ficar muito claro. É extremamente exaustivo por vezes, porque são frustrações, tu tem que te desconstruir, tu não vai conseguir ter com todos o mesmo resultado, se é que a gente pode falar em resultado para a educação, mas é extremamente gratificante ao final do ano. Isso eu percebo, assim, que há uma sensibilização dos alunos e há esse acolhimento, e eu consigo perceber, inclusive, em relação a preconceitos, né? Turmas que não têm essa experiência, elas são mais agressivas com o diferente. Isso foi uma das coisas que eu consegui perceber ao longo dos meus mais de 10 anos em sala de aula. E tem a ver com idade, de repente, os menores, quanto mais jovem tem mais receptividade, ou ao contrário, quanto mais velho, mais receptividade tem, ou não, isso é indiferente? A minha experiência empírica é com alunos até terceiro ano, né? Eu não, apesar de formada em história, daí eu só fiz apenas o meu estágio, né? Então eu não posso dizer com adolescentes. Mas como eu já estou há muito tempo na mesma escola, eu observei turmas que acompanharam esse aluno até o final. Então, eu acredito que a parte mais dificultosa das situações foi quando um aluno assumiu a sua transgeneridade, vamos dizer assim, ele era transgênero, desculpa, e aí ele começou a se vestir como menina. Eu acho que foi o que mais realmente chocou a turma em si, mas eu percebo mais um olhar diferente dos profissionais, no geral, do que dos próprios alunos. Isso eu posso também trazer essas impressões. Claro, são todas impressões de uma professora dando aula. Mas, em relação a deficiências, assim, a gente teve um aluno autista que ele foi do início ao fim com a mesma turma, e eu lembro de ser bem acolhido, mas eu posso falar mais até o terceiro ano, que foi realmente de onde eu tenho experiência. Mas eu creio que tenha sido um avanço também, né? Porque tu ter esse acolhimento, assim, eu acredito que faça toda a diferença, né? Porque antigamente se escondia, né? Sim, e hoje as pessoas fazem parte, estão aí, né? Tem outras múltiplas possibilidades, né? Para se desenvolver, né? Sim. Então, E eu vou de novo reforçar a importância de uma escola democrática, porque não vai ter como ter inclusão se tu tem uma escola segregacionista, se tu tem uma escola que quer apenas a técnica, né? Então, realmente, uma coisa não combina com a outra, né? o Silmar Rezena diz o seguinte: alunos na creche acolhem muito bem colegas com alguma deficiência, ajudando e cuidando. Na minha escola, acredito, onde eu trabalho. De fato. A Evelyn diz: adorei as contribuições. Mais alguém? A Kátia, muito obrigada pelas contribuições. Mais algum questionamento? Eu vou só fazer, enquanto esperamos mais um pouco, mas eu acredito que quanto mais novos nós fizermos esse trabalho de inclusão e de sensibilização às diferenças, com certeza melhor nós teremos adolescentes. Isso eu vou defender bastante, né? Inclusive, pelo que tu disse, inclusive para os profissionais, para os professores, né? Que muitas vezes não tem esse entendimento, não sabe como lidar, né? Claro que não, eu fui criada em vou repetir, uma pedagogia tecnicista em que eu só de memória era cobrado, né? Se nós não tivéssemos aquele mesmo padrão, éramos reprovados no final do ano. A minha mãe, por exemplo, ela tem provavelmente dificuldade de visão
desde pequena, e ela não conseguia passar. Então, ela, ao invés de ajudarem, auxiliarem, ela foi reprovada, ela foi conseguir se formar no ensino médio anos depois. Então, quem não entrar... Exato, é aquela avaliação que se fazia somente com nota, quer dizer, tu não tinha outras avaliações, outras possibilidades, né? E a gente também pode ver essa mudança nos anos iniciais, porque antigamente nos iniciais era um técnico, era uma professora do magistério técnica, então ela dava a cartilha, seguia a cartilha, quem seguia ficava, quem estava pronto até tinha a questão de, se não me engano, existia até a pré-escola seria o deixar o aluno pronto para... E a gente sabe que isso é extremamente excludente, é uma visão que muita gente estaria fora. Então, a gente tem que entender também o contexto da escola atual, que muitos reclamam que houve uma depreciação na qualidade, por essa inclusão que eu vejo como positiva, porque muitos alunos que hoje são acolhidos na escola, antigamente eles eram excluídos da sociedade, né, como um todo. Sim, com certeza. Inclusive, eu tenho um conhecido que tinha dislexia e uma coisa que nem se imagina, né? Falava, né? Tinha alguma dificuldade com a leitura e que depois que ele conseguiu, depois de adulto, conseguiu, porque aí, claro, eu acho que as pessoas também tinham mais conhecimento, né? Sobre e mais interesse, enfim, né? Tem isso também. Eu acho que hoje os professores eles estão muito, além dos cursos serem hoje tu tem condições de fazer, né? Antes eu acho que não tinha muitas possibilidades também, né? Como tem hoje, tu vai na internet, tu tem como ler pelo menos um artigo científico sobre o tema, né? Com certeza, e tem muita coisa boa publicada. A UFSM tem uma revista de educação especial muito boa, então o conhecimento está sendo compartilhado com maior, mas ao mesmo tempo é uma enxurrada de coisas e às vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? Então também tem esse outro. Com certeza. Gente, mais alguém? Não? Professora, queria agradecer, né, a contribuição, a experiência, ter compartilhado a experiência conosco. Boa tarde a todos. Eu vou terminar agora a gravação e mando o link. Depois vai ficar disponível para todos depois. Certo? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Oi, que da Wanda! Oi, gente, desculpa que caiu. Caiu tudo aqui.